Olá, turma. Vamos dar início, então, a mais um conteúdo, falando agora das doenças neurológicas. Então, dessas doenças neurológicas, né, o nome já está dizendo, ela vai acometer o neurônio, que é a unidade estrutural do sistema nervoso, certo? Então, é a célula mais especializada com função de transmissão de sinais, né, que nós possuímos vários milhões de neurônios. E aí, vamos recapitular um pouco também a importância e a divisão do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central é dividido, né, em três níveis, em três grandes áreas, que é a parte medular, o cerebral inferior e o nível cerebral superior. No medular, ele é formado pela medula espinhal, que é responsável pelo controle dessas partes mais periféricas, tá? E o inferior, o cerebral inferior, é composto pelo bulbo, mesencéfalo, hipotálamo, tálamo, tá? Então, ele vai coordenar várias funções, como nossas reações, nossas emoções e funções de calor, por exemplo, sede, ok? Então, ele está localizado na parte da base do cérebro, tá? Então, ele está ali entre a superior aqui, ó, a parte central superior é o córtex, né? Mas ele é apenas como se fosse uma membrana, como se fosse uma casquinha ali, ó, de 2 a 5 milímetros. Então, na parte mais externa do cérebro tem o córtex, que vem desse latim casca, tá? Então, ele é bem fininho, tá? E aí, sim, aqui eu vou mostrar na figura. Então, aqui sim eu tenho o bulbo, ó, que então nessa parte mais inferior, tá? Tálamo e hipotálamo. Então, aqui só para ver essa evolução, né? Tálamo e hipotálamo, ok? Essas regiões, tá? Então, durante, né, o desenvolvimento neuronal, né, na fase uterina. E aí, entendendo, então, né, recapitulando essa parte da fisiologia, né, dessas divisões, a gente precisa lembrar que são as sinapses que são as responsáveis pela condução desse impulso elétrico de um neurônio para outro. Então, que vai dar essa informação, né? Senão a gente não consegue realizar os movimentos, por exemplo, né? Movimentos involuntários também, que a gente não controla. Então, tudo isso precisa de impulsos gerando informações de um neurônio para o outro. Então, essas sinapses podem ser químicas ou elétricas, mas as elétricas são muito raras, né? Não se sabe muito bem todas as suas funções. Nós estudamos mais os impulsos das sinapses químicas. E é dependente de uma série de fatores, né, que as sinapses ocorrem também dependendo do estado nutricional do indivíduo. Então, os neurotransmissores, né, para a liberação dos neurotransmissores, por exemplo, eu dependo, olha que interessante, né, que às vezes as pessoas não falam, mas depende também dos minerais, né, então, de sódio, de cálcio, de potássio, de cloro, tá? Então, para a transmissão de sinal, eu preciso, né, de um bom estado nutricional também desse indivíduo, tá? Então, aqui, neurotransmissores e transmissão de sinal, ok? Principalmente desses íons, tá? Não somente esses, mas principalmente esses íons. As sinapses também, elas se alteram com a variação de pH, né, do sangue, tá? Então, o pH ácido leva a uma hipoatividade e um pH mais alcalino, uma hiperatividade, tá? Então, a hiperatividade, na verdade, esse excesso é até pior do que a hipo, ok? Então, a hiperatividade pode ser até pior ao indivíduo, tá? Então, quando a gente fala em pH, é pH do sangue, né? Lembrando que algumas doenças vão levar essa função de aumento aí, né? De acidose, por exemplo, tá? Então, não é a comida, ok? Que você vai ingerir. É pela atividade, né? Metabólica.
Então, o fluxo sanguíneo na região do cérebro também é muito intenso, tá? Então, passa em torno de 750 ml de sangue por minuto no cérebro. Então, representa 15% do débito cardíaco, que nós falamos já, né? Do débito cardíaco. E o cérebro, embora ele represente apenas 2% do nosso peso corporal, né? O cérebro como peso realmente do indivíduo, mas vocês veem que, olha, 15% do débito cardíaco é bastante, né? Então, a função ali, preciso realmente de um bom aporte de sangue, porque aí eu vou ter oxigênio e nutrientes a esses tecidos. E aí sim conseguir realizar a oxigenação do tecido cerebral, né? E também a realização das sinapses, né? Então, se eu tiver uma hipovolemia, ou seja, uma baixa ali do volume de sangue, eu vou afetar muito esse tecido cerebral. Então, o fluxo sanguíneo da pessoa, né? Uma pessoa que tem uma pressão arterial muito elevada, mas sem estar com a pressão cerebral alterada, ela não vai sentir nada. Ela nem, às vezes a pessoa não sabe nem que está com pressão alta. Mas se a pressão cerebral também tiver muito aumentada, aí ela vai ter sintomas como náuseas e vômitos, tá? Além da dor de cabeça muito forte, né? Então, ela normalmente quando tem uma baixa desses líquidos, também, né, uma hipovolemia, acaba gerando uma diminuição da pressão arterial, né, da pressão cerebral, tá? Na pressão nessa região cerebral. Então, agora vamos falar das principais doenças neurológicas, né, que o nutricionista também vai se deparar com esse quadro, né, dessas pessoas mais debilitadas. Então, vamos começar pelo acidente vascular encefálico, que é mais comum nos idosos, né? Então, tem uma disfunção abrupta do cérebro, né? Tem ali uma alteração de função, tá? Então, ela é causada por várias alterações vasculares, podem ser microvasculares, microalterações, né? Tipo pequenos focos, ou uma grande área maior, tipo generalizada, tá? Então, normalmente, esse acidente vascular encefálico, ele dá em pequenos locais, 80% é isquêmico, apenas 20% é hemorrágico. O termo mais correto é esse, né? Acidente vascular encefálico é o antigo AVC, acidente vascular cerebral, mas o termo mais correto é o AVE. E 80% então é isquêmico, ou seja, faltou por algum motivo, faltou algum impedimento, né, da chegada de sangue e vascularização daquele tecido cerebral. Então, no AVE, né, no acidente vascular encefálico, o suprimento de sangue de alguma área do cérebro ela acabou sendo interrompida. Ou então algum vaso sanguíneo ali importante daquela região foi rompido. Aí vai ter um extravasamento de sangue nos espaços, né, ali das células cerebrais, ok? Então, a doença neurológica é uma doença neurológica de maior prevalência, tá? Ela está muito presente nos idosos, em várias idades, na verdade, né? Até existe caso de acidente vascular encefálico em pessoas jovens também, do tipo hemorrágico, por exemplo, pessoas com 30 e poucos anos, mas não é muito comum, tá? É mais comum depois dos 60 anos. Então, aqui, uma área de hemorragia, né, cerebral, e aqui quando eu tenho uma obstrução. Então, não tem uma hemorragia, não tem esse extravasamento de líquido, aqui é o isquêmico, ele fica acinzentado por falta de oxigenação, né? Então, aqui teve um suprimento de sangue interrompido, tá? Então, um acidente vascular encefálico e isquêmico, que é o que a gente vai ver agora, como tem uma consequência, então, uma redução crítica do débito cardíaco, ou seja, o volume de sangue ali deixa de passar, né, adequadamente, ou passa muito pouco, ou é totalmente interrompido. Então, quando tem essa oclusão parcial ou total de uma artéria cerebral. E isso
Essa isquemia pode acontecer por alguma oclusão vascular, ou seja, algum fechamento de alguma dessas artérias, né? A oclusão é o fechamento, ou alguma falha cardíaca, que aí tem ali por alguma deficiência, força cardíaca ou de bombeamento, né? Não consegue levar com qualidade o mesmo volume de sangue em todos os tecidos, então o cérebro pode estar sendo afetado, né, a região cerebral, ou uma hipoperfusão, tá? Por alguma alteração, essa hipoperfusão por alguma alteração respiratória. No caso, então, né, não é cardíaca, é respiratória, mas que leva a uma menor concentração de sangue e oxigênio, certo? Então, as três causas levam a isso, né? Tanto faz aqui qual foi a causa, se foi cardíaca, respiratória, ou se teve alguma obstrução ali vascular, o fato é que nesse tecido cerebral eu vou ter uma menor concentração de sangue e, com isso, uma menor oxigenação tecidual. Então, vou ter um indivíduo que vai ter uma lesão. E essa lesão, porque essa região está sem oxigênio, né? Essa lesão, a gravidade dela vai depender da extensão e da duração. Então, se ficou pouco tempo sem oxigenação, ou se ficou muito tempo, ou se a área afetada é muito pequenininha, ou se é uma grande área, né? Aí tudo isso vai ter diferença, né, na gravidade da lesão, tá? Então, pode ocorrer uma disfunção apenas temporária, o indivíduo ficar confuso e ele não saber, né, não estar lúcido no tempo e no espaço. Ele pode ter uma necrose seletiva ali de alguns neurônios mais sensíveis, então só pequenos pontos, ou ele pode ter uma grande área de infarto cerebral ali, né? Então com uma necrose maior, né? Na área cerebral, então de vários tipos ou de todos os tipos celulares, então o indivíduo pode ter uma morte cerebral, ou então a morte do indivíduo, ok? Então, nas manifestações clínicas que a gente vê, quando são assim pontuais, né, de pequenas áreas, a perda da memória e a pessoa ficar mais tonta e uma cefaleia aguda são as intercorrências mais prevalentes. Mas ela pode ter uma hemiparesia, ou seja, ficar com um lado do corpo paralisado, uma perda sensorial, visual também, né? Então a pessoa perder a visão, mas também perder a fala ou perder o olfato, ok? Então, 2/3 dos acidentes vasculares encefálicos aí são causados por aterosclerose, ou seja, aquelas placas de ateroma que nós já falamos nas outras aulas anteriores, e 1/3 por doença cardíaca, né, por alguma falha no bombeamento, tá, ou nas válvulas cardíacas, tá? E aí gerando aí uma má perfusão do tecido cerebral. Então, no acidente vascular aqui, os fatores de risco, a hipertensão é um grande fator de risco. Então, a cada 5 milímetros de mercúrio a mais, né? Quando a gente falava lá do 12/8, né? 120/80. Então, há um aumento de cada 5 milímetros de mercúrio, eu já aumento esse risco em 50% desses indivíduos de terem aí futuramente um acidente vascular encefálico. É bastante coisa, né? O tabagismo, que pode até quadruplicar a chance, tá? Então aumenta muito. Se o indivíduo, vamos aqui somando, né? Às vezes é uma pessoa com mais de 45 anos, então ali, ó, 50 anos, tabagista e hipertenso, ok? E homem, já pensou? Então ele tem muita chance de ter um acidente vascular encefálico. Realmente precisa mudar estilo de vida, né? É o que eu falo em todas as aulas aí, a importância da mudança do estilo de vida, né? Uma mudança comportamental das pessoas, tá? Porque somente de ser homem e já tá mais velho, a gente já tem mais risco. Ninguém vai ficar mais jovem, a gente só vai ficar mais velho, né? Então, a gente tem que cuidar um pouco do nosso ambiental, da qualidade da dieta, de não ser tabagista, né? De evitar e ter o controle da hipertensão, certo?
Além disso, a dieta também, né? Então, a obesidade favorece também essas chances, né? Se a pessoa é uma etilista crônica, se tem diabetes já na família, né? Se a pessoa já tem um histórico de diabetes, ela já tem 3 vezes mais chance de desenvolver, até por causa do risco cardiovascular, e as doenças cardiovasculares como um todo, né? Então, aumenta bastante aqui, ó, em até 17 vezes o risco de ter um acidente vascular encefálico. Quando a gente fala da dieta, né, principalmente funções ali, um padrão alimentar que favoreça a placa de ateroma, né? Então, nós falamos já do HDL aumentado, acúmulo de triglicerídeo, LDL aumentado, desculpa, e HDL baixo, né? Então, pessoas que têm um alto consumo de gordura saturada, gordura trans, frituras, defumados, tá? Então, a terapêutica seria, claro, hospitalar, né? Então, os médicos, a enfermagem precisam estabilizar os sinais vitais. Esse paciente fica confinado ao leito, ele evita ter variações posturais para não ter uma variação da pressão arterial muito súbita. Então, às vezes, esse paciente fica em jejum 24 horas para estabilizar, né? Então, ver se a pressão vai se normalizar no soro, para depois entrar a dieta, né? Então, a gente vai trabalhando conforme a observação desses sinais vitais aí. Então, esse paciente precisa ser socorrido, né? E ver a liberação da dieta para ver se ele vai poder sentar, se ele vai ter que ficar deitado, ok? Porque aí também não adianta, até a consistência da dieta tem a ver, né, com a posição da cabeceira do leito, tá? Então, normalmente, né, agora falando do hemorrágico, normalmente provoca menos dano que o isquêmico, mas se for, né, rapidamente revertido, né? Então, ali tem alguma ruptura de algum aneurisma, tá? De algum vaso que se rompeu, pode também ser por causa de uma hipertensão ou alguma má formação ali, algum tumor, tá? Então, tem alguma ruptura de vaso. E aí, essa ruptura, ela pode vir a acontecer, porque às vezes a pessoa já tem um tumor, já nem sabe e tal, e alguma situação de estresse físico, emocional, acaba levando aí, então, a ruptura desse vaso aí, tá? Então, porque vai ter ali uma área com sangue coagulado, tá? Então, as manifestações clínicas são muito parecidas, mas ela leva à mortalidade também, 30% dos casos, tá? Então, essa pessoa vai ter ali, pode ter as mesmas sequelas, né? Se for rapidamente socorrido, pode não ir, né? Não chegar ao óbito. Então, aqui, para a gente, né, novamente entender, então no AVC no hemorrágico, no acidente vascular encefálico hemorrágico, eu tive uma ruptura e esse tecido cerebral ele vai ser pregnado aqui, né? Vai ter um derramamento de sangue. E já que eu tenho, né, alguma placa de ateroma que se desprende, né? Aqui uma formação aqui da placa de ateroma e ela vai comprimindo aqui, dificultando o débito, né, a formação, a passagem adequada de sangue, prejudicando o débito cardíaco e aumentando a pressão. E essa área aqui vai, né, ser menos irrigada, certo? Entendemos então o acidente vascular encefálico. Vamos agora para a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, né? Ou seja, o próprio corpo agride o próprio corpo, né? O próprio hospedeiro, certo? Então, na doença autoimune é assim, tem um papel genético importante, a causa isolada mesmo é desconhecida, né? Mas sabe-se que história familiar é importante, tá? Então, na esclerose múltipla, tem áreas de inflamação e desmielinização do cérebro. Então, lá na região da mielina, né, vai perdendo aqui toda a bainha de mielina, levando, então, a lesões crônicas no indivíduo, porque é uma doença que ainda não tem cura, né, tem tratamento. Então, quebra da barreira hematoencefálica com a presença de edema. Essa doença é mais comum, então, no jovem. Até eu já
já vi pessoas com 18, 20 anos apresentarem no início da doença da esclerose múltipla. Então, ela não dá nos indivíduos muito mais velhos, como no acidente vascular encefálico. O pico da incidência são pessoas jovens, produtivas, então que acabam assim amanhecendo com alteração de função, né, neurológica, visual e motora. Então, não consegue levantar o braço, não consegue firmar a perna no chão, por exemplo, fica confusa. Aí a pessoa vai investigar, né, vai no médico, se dá uma desesperada, os familiares levam no médico e tem esse diagnóstico. É uma doença progressiva, infelizmente, tem tratamento, mas ainda não temos cura. Então, na esclerose, né, a gente tem aqui uma sinapse, né, e aqui eu vou ter só vai ter uma interrupção dessa comunicação entre uma sinapse e outra, tá? Então, aqui, só para a gente ver na sinapse normal, né, eu tenho toda essa região de bainha aqui, né, de mielina em volta, né, todas as fibras, tá? E ela vai coordenar, né, todos os movimentos. Então, para a gente entender o que está acontecendo no indivíduo com esclerose múltipla, é aqui, ó. A bainha de mielina está representando aqui nessa camada rosa, tá? E aqui o indivíduo vai perdendo, vai degradando essa bainha de mielina. Aqui no corpo, né, celular dos neurônios, dos dendritos, então não consegue passar toda essa informação de um axônio para o outro, tá? Então aqui na esclerose múltipla eu tenho o quadro de desmielinização. Então aqui uma mielina normal, numa fibra nervosa saudável, e aqui uma fibra nervosa de um indivíduo com esclerose múltipla, aonde, olha, eu tenho várias falhas na mielina, tá vendo? Então, com isso, as informações, né, não chegam, tá? O efeito da desmielinização do axônio é que os movimentos se interrompem, né? A transmissão de sinal não acontece, tá? Então, eu tenho um prejuízo na condução nervosa por causa dessa desmielinização. O tratamento é praticamente a base de corticoides e imunossupressores, para ter esse controle, para evitar esse progresso da doença, tá? Então, as pessoas, elas têm alterações cognitivas, algumas disfunções cognitivas, vai depender, né, da demora para diagnosticar, do agravo da doença, quanto tempo de doença ela tem, né? Então, quanto mais jovem e mais tempo de doença tiver, pior é, né? Então, ela também tem grande fraqueza muscular e, por isso, alguns espasmos musculares, mais sensibilidade também à temperatura, ao calor, e um pouco também de alteração comportamental entre depressão e euforia. Então, tem vezes que a pessoa está mais deprimida e outras vezes ela está mais eufórica, né? Então acaba tendo assim esse quadro um pouco de bipolaridade, mas é em função dessa disfunção cognitiva. Pode agravar para uma disfagia. Então essas alterações neurológicas, elas podem afetar a forma como o indivíduo se alimenta. Ela pode ter uma dificuldade para deglutir, ela pode ter uma incontinência urinária, pode ter constipação, mas também pode ter diarreia, tá? Então, cada paciente vai manifestar um quadro e isso vai gerar intercorrências nutricionais ali importantes. Sabe-se, né? Não é comprovado, mas que o uso de ômega, né, dos ácidos graxos, né, linoleico, tá? O ômega 3 pode ser interessante, né, para melhora dessa função, mas não é comprovado, não há uma comprovação ainda dessa utilização dos ômegas. Vamos falar agora do Parkinson, que é também uma doença neurodegenerativa, né? Também é progressiva.
e também não tem cura, né? Então ela é multissistêmica, vai levar ao comprometimento de vários sistemas, né? Dopaminérgico, colinérgico, né? Então o indivíduo ele tem uma alteração motora muito, né, forte, né? Muito prevalente. Se alguém já viu pacientes com Parkinson, né? Então tem fator genético, tá? Parece que tem a ver ali com anormalidades mitocondriais e os fatores ambientais também, como um maior aporte ali, uma condição de estresse oxidativo. Então, levando ao aumento dos radicais livres, tá? Mas é multifatorial, tá? Então, sabe-se que tem característica ambiental e muito da característica genética. É mais comum a partir dos 50 anos, tá? Então, a causa mesmo é desconhecida, mas o indivíduo vai tendo uma perda neuronal importante, tendo uma despigmentação da massa cinzenta, né? E com isso, um comprometimento na formação de neurotransmissores. Então, o parkinsoniano, né, o indivíduo com Parkinson, ele tem muitos tremores, ou, né, que a gente vê também com uma bradicinesia, né, uma realização dos movimentos muito lentos. Quem já viu um paciente com Parkinson, ele anda muito devagar, ele fala mais lentamente, ele tem muita rigidez muscular, tem muita dificuldade de se locomover, tá? Até de comer sozinho também, porque ele também treme muito, né? Tem muito tremor, uma estabilidade postural, é bem interessante que esses pacientes façam fisioterapia, alteração comportamental e função cognitiva. Então, eles ficam muito esquecidos, às vezes se tornam, às vezes, pouco perdidos no tempo e no espaço, tá? Não sabendo muito bem que dia da semana é, aonde está, tá? Então, às vezes, eles têm essa dificuldade. E também levam a dificuldades nutricionais. Autoalimentar é muito difícil para eles, dependendo do grau do tremor, né? Eles têm medicações aí para controle, mas às vezes eles tremem muito, a comida sai do copo, sai da colher, né? Cai do prato, e eles vão ficando nervosos, tá? Pode levar também a condição de constipação ou xerostomia e também algumas alterações gástricas. Existem implantes, né, cerebrais assim para realização de indução de transmissão de sinal sináptico para ter controle desses movimentos, mas cura ainda não tem, tá? Alzheimer, que é uma degeneração progressiva também, então dos neurônios no córtex, né, toda a parte basal do cérebro, então é uma das demências, né, onde o indivíduo não tem cura também, mas também leva aí muito relacionado com a idade, é uma demência comum, né, do idoso, alteração dos neurotransmissores, e ele tem vários esquecimentos de eventos recentes, mas lembra de eventos muito antigos, né? Então ele não reconhece os familiares, às vezes não sabe quem é o que é filho dele, né? Que aquela pessoa que está na frente dele é a filha ou o cônjuge, tá? Não reconhece, mas lembra de fatos assim de pessoas que já morreram, tá? Então isso também acontece muito. Aqui, só para a gente ver a alteração, né, cerebral, tá? Então a perda da massa cinzenta, né? E aqui um cérebro saudável do indivíduo sem o quadro da doença. Então no Alzheimer tem alterações de memória, né? Muito importante. Podem perdurar aí por mais de 10 anos. A partir de 40 anos já pode ter esse quadro, com o começo do quadro de Alzheimer, mas é mais prevalente depois dos 60. E não tem predileção por sexo, ou seja, tanto homens quanto as mulheres podem desenvolver o Alzheimer. O que se sabe, né, é que existe a história ali familiar da doença do Alzheimer, né, Alzheimer disease, que pode então levar a uma intolerância à glicose e perda de peso, né, sabe-se disso. Então, 20% seria alguns cromossomos envolvidos, 80% não tem relação, dos casos, né, são esporádicos, não tem relação
com alteração cromossomial que vai aumentar a predisposição da doença, tá? 80% aí é aleatório, a gente ainda não sabe muito bem por que o indivíduo desenvolve Alzheimer. O que a gente sabe é que a história familiar é importante, a genética está prevalente nisso aí. E cada paciente Alzheimer é de um jeito. Tem uns que aceitam comer bem e mastigam, outros não. Muitos desses pacientes, eles esquecem, né? Como tem um esquecimento grave, ele até esquece de mastigar, esquece de deglutir, ou rejeita comida, rejeita legumes, rejeita fruta, mas o que a gente mais vê na doença grave, né, porque ela é progressiva, degenerativa, esses pacientes tendo uma dificuldade de mastigação e deglutição. Então a comida é colocada na boca deles e eles ficam ali com o alimento parado, nem engolem. Isso gera uma frustração muito grande, né, para o cuidador, tanto que existem grupos, né, de autoajuda, de auxílio desses cuidadores. É importante ter o trabalho com a fono, muitas vezes, tá? O nutricionista vai trabalhar ali de acordo com a manifestação clínica que vai estar envolvida. Muitos desses pacientes Alzheimer, como já são idosos, muitos deles são hipertensos, muitos deles são diabéticos, tá? Então a gente tem que ver de acordo ali, caso a caso, né? Ver se está tendo ganho de peso, se está tendo emagrecimento, se vai conseguir deglutir, se vai ter que entrar com sonda, tá bom? O que a gente vê nessas doenças neurológicas também é a importância dos antioxidantes. Então, o que trazem as pesquisas hoje, né, é a introdução ali dos micronutrientes, né, então do selênio, da vitamina E, né? Então também dos antioxidantes, vitaminas do complexo B, então para melhorar a função neurológica. Além disso, o ômega, como eu já comentei, né? O ômega 3, o resveratrol também, da casca da uva, né? Então suco de uva integral, orgânico de preferência, para não se ter contato com conservantes, né? E uma dieta mediterrânea. Então, se fala muito da melhoria, né, assim, da prevenção, não da melhoria muito do quadro, mas da prevenção das doenças neurológicas, quando a gente tem uma associação com o aumento do consumo do resveratrol, das gorduras boas como o selênio, as castanhas, o azeite, né, mais gorduras através do peixe. E aonde que a gente vê esse tipo de alimentação? Na dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea fala mais disso, né? Sobre alimentos com alto teor de consumo de peixes, com alimentos integrais, cereais integrais, alto consumo de resveratrol, e a dieta mediterrânea até fala do vinho tinto, mas a gente não indica isso aos pacientes, né? E consumo de oleaginosas, tá? Então, quando a gente tem uma dieta, uma base da alimentação mais saudável, como a dieta mediterrânea, parece trazer uma boa resposta na prevenção de doenças e também doenças neurológicas. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Até a próxima.